Estamos de volta, hein? Após o governo americano ameaçar os países do BRICS com novas tarifas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que é preciso evitar qualquer tipo de retaliação precipitada. Hoje, o presidente Lula voltou a defender a soberania no país e o comércio livre. Vamos ouvir que eu estou curioso. Por isso, nós não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião dos BRICS. Por isso que nós não concordamos quando ontem o presidente dos Estados Unidos insinuou que vai taxar os países dos BRICS. Ora, se eu comecei a minha fala dizendo que comecei a aprender a gostar mais da Índia depois que eu li um livro chamado Esta Noite é Liberdade, em que contava a história da luta pela não violência do Gandhi, significa que hoje, aos 80 anos, continuo mais pacifista do que eu era naquele tempo. E nós não queremos paz, nós não queremos contencioso, o que nós queremos é fazer com que os nossos países possam progredir. Por isso, nós também queremos dizer ao mundo que nós somos países soberanos. Não aceitamos intromissão de quem quer que seja nas nossas decisões soberanas, do jeito que nós cuidamos do nosso povo, e nós defendemos o multilateralismo porque foi o sistema que, depois da Segunda Guerra Mundial, permitiu que o mundo chegasse a um estado de harmonia que está sendo deformado hoje com o surgimento do extremismo. Sabe o que está aparecendo isso aqui, ô Kriegner? Sabe aquela sala de aula que tem sempre aquele aluno mais metido que sobe na cadeira e começa a agitar para fazer um boicote contra o professor? Quer jogar toda a classe contra o professor, que é o Donald Trump. Mas ali tá todos os alunos querendo passar de ano, todo mundo olhando ali, minha economia, como é que tá, o meu déficit tá lá. Então tá China, eu nem vou lá não, vai dar confusão. O Putin manda lá o Sergei Lavrov, o Modi da Índia também tá quietinho, ninguém quer brigar com os Estados Unidos. Mas tem um cara que tá falando por nós, deixa ele se queimar aqui. Esse cara é o Brasil. Justo o Brasil, que está precisando tanto de crédito, de investimento no exterior. Estamos com essa moral toda para ficar dizendo que queremos resolver os problemas de todo mundo? Se a gente não resolve nem aqui o nosso problema? E, Capê, você falou certo, esse cara é o Brasil, não é o Lula, é o Brasil. Se fosse o Lula, a figura do Lula e a retaliação viesse sobre o Lula, isso aí é uma outra questão. Agora vem sobre o Brasil. É isso que parece que a gente perdeu um pouco mão disso. Vale a pena a gente repetir aqui. A história diplomática do Brasil, as relações exteriores brasileiras, elas são historicamente realmente muito positivas, não só para o Brasil, mas para os países que a gente tem relacionamento. O pragmatismo, a maneira como nós estabelecemos relações com países divergentes, como a gente faz comércio, isso tudo é muito bom, mas está se perdendo. E começa perdendo quando a gente tem um assessor especial da Presidência da República que manda mais que o próprio chanceler. Então, o Celso Amorim, que é o chanceler premium, talvez, e você tem lá o Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores. Nesse conflito aí de quem manda mais, também já temos um problema sério. Agora, os posicionamentos recentes do presidente Lula é como se alguém que estivesse falando de igual para igual ou até superior ao presidente Donald Trump. E, na verdade, não é. Não temos aqui que abrir mão das nossas garantias, da nossa soberania, mas temos que entender o nosso papel no sistema internacional. Se há um conflito, a gente não consegue salvar nenhuma das duas partes. Se há uma questão até econômica, nós vamos pagar um preço altíssimo. Retaliações por parte dos Estados Unidos vão nos custar caro demais. Então, o ministro Fernando Haddad, ele acerta quando ele fala que não adianta a gente se apressar para pensar em retaliação ou posicionamento, mas ele esqueceu de dar uma ligadinha para o presidente e dizer: presidente, maneira nos comentários, presidente, não é bem por aí, não vai se aliançando com o Irã, não vai se aliançando com a China, não vai se colocando tão perto da Rússia, pensa bem, quem são os nossos maiores parceiros comerciais. Nesse sentido, aí então a gente consegue ver que a política externa brasileira também está aí daquilo que vem na cabeça do presidente Lula, né? E quais vão ser as consequências disso tudo? Essa é a pergunta. Nós temos também questões internas, que o próprio presidente Donald Trump já falou, todo mundo
mundo viu o tweet aí a respeito do julgamento do presidente Bolsonaro. Isso também pode impactar em políticas muito delicadas entre Brasil e Estados Unidos. E isso não é uma questão mera de intromissão. Os Estados Unidos têm uma política externa que orienta a sua política econômica e isso não é novidade. É prerrogativa deles também. Precisamos nos submeter 100% a tudo que os Estados Unidos falam? Claro que não, mas nós temos que saber que nessa briga nós somos o elo mais fraco. Carla Bene, o presidente, que é um homem experiente, devia aprender um pouco mais sobre realpolitik. Novamente, o artigo da Economist dizendo o seguinte: o presidente Lula foi lá visitar a Rússia, Moscou, no aniversário de 80 anos do dia da vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista. E nenhum país, nenhuma democracia ocidental lá se encontrava, os Estados Unidos não se encontrava. Ele foi e acabou nem sendo prestigiado, foi colocado lá quase que vendo de binóculo o desfile. Aí eu vejo a comparação com o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Cometeu um deslize na campanha, apoiou ostensivamente o Joe Biden. Depois o Trump ficou com raiva, eu lembro ele na Casa Branca sendo provocado pelo Trump, ficando em situações embaraçosas, mas com a diplomacia britânica, eles são mestres, passou por cima disso e agora a Grã-Bretanha, a Inglaterra, está se dando muito bem economicamente com os Estados Unidos. Quando eu vejo o Brasil estar presente na posse do presidente do Irã e o vice-presidente que representou o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, está sentado ao lado de líderes. Quase todos já foram mortos, né? O presidente do Hezbollah, o líder do Hamas, líder do Hezbollah, líder do Hamas, presidente do Irã, chefe da Guarda Revolucionária Iraniana. Será que na política externa nós estamos escolhendo bem os nossos amigos? Eu acho que a gente pode ter duas óticas aí. A primeira, sim, é que a gente tem uma foto, né? Que eu só a respeito do que você falou, né? A foto, ela fica uma foto meio duvidosa, porque você fala, bom, escorregou, não precisava ter ido, poderia não ter ido. Então, sim, há uma crítica a esse respeito, sem problema algum. Do outro lado, a gente tem uma possibilidade de comércio, a gente tem uma possibilidade de contato com os outros países e um diálogo maior, puxando um pouco até o que a gente acabou de falar da importância da nossa diplomacia. Então, por esses dois lados, eu acho que é difícil acertar sempre, você tem alguns deslizes que acontecem, sim, e tem acontecido ultimamente, mas a gente, quando pensa em comércio internacional, por exemplo, né, ou mesmo a questão do Irã, que é uma questão extremamente delicada, extremamente controversa, digamos assim, quando a gente pensa em comércio, em importação, exportação, em petróleo, em uma série de outras coisas, a gente também não pode esquecer quando os Estados Unidos encaminhou lá para Caracas uma comissão para poder negociar direto com a PDVSA o petróleo para Chevron. Então, a gente fica no meio desse caminho. Então, eu abriria esses dois pontos aí para poder pensar a esse respeito. Professor Túlio Naza. Olha, Capês, eu quero falar aqui antes do Rodolfo, até para eu tentar ter uma fala um pouco mais amena, porque é um assunto que realmente me revolta um pouco. Se nós formos analisar a história do BRICS, ele começou a sua ideia lá, inclusive com a política de um banco, com o Goldman Sachs, em 2001, e tinha só BRIC, né? O nome era BRIC. O que significava BRIC, né? Para quem não conhece, BRIC é a união dos países naquela época em desenvolvimento. BRIC porque B de Brasil, R de Rússia, I de Índia e C de China. Depois entrou o S, que é de África do Sul, que é South Africa, o termo em inglês, por isso que vem o S ali. 2008, né? Aí em 2009, né, foi a formalização. A ideia vem em 2001, 2009 a China já não era um país em desenvolvimento, ainda é, né, em desenvolvimento humano, vamos dizer assim, mas já é um país que é a segunda maior economia do mundo, não era tão um país assim abaixo dos outros, né, já é um líder de economia, mas a ideia foi, quando ele foi idealizado, realmente a ideia é boa, né, de uma união desses países para que eles possam, através do multilateralismo, construir políticas econômicas conjuntamente e que possam favorecê-los, porque evidentemente que há uma supremacia dos países mais ricos e que muitas vezes não sobra espaço a uma política aí predatória do ponto de vista de diplomacia internacional, de política econômica,
econômica, não sobra espaço para esses países em desenvolvimento. Então, a ideia, ele foi concebido de uma maneira positiva, de uma maneira boa. Mas vamos olhar hoje o que é o BRICS. Como que o BRICS foi cooptado hoje? Olha só quais países que ingressaram no BRICS. Olha quais países ingressaram no BRICS. Primeiro deles, Irã, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes e Etiópia. No mínimo, a democracia passa longe, né? Na lista dos países que ingressaram no BRICS. A Arábia Saudita pulou fora, que não quiseram brigar com os Estados Unidos. Porque a Arábia Saudita está querendo se abrir mais para o mundo agora, mas vamos falar o português claro, não é uma democracia, né? Então, são países cuja democracia passa longe. Aí, convidados para essa cúpula, Cuba, República Socialista do Vietnã, Bielorrússia, que é o puxadinho da Rússia. Quase entrou também. A Venezuela só não entrou porque tem uma briga recente, né, entre o governo do PT e o Maduro, mas historicamente sempre foram aliados. Então, o BRICS está se transformando, infelizmente, num bloco socialista ou num bloco de não democracias do mundo. E nesse sentido, a fala do governador Tarcísio foi muito pontual. É preciso saber que tipo de aliança sul-global o Brasil quer fazer. Com quem o Brasil quer se aliar? Eu estou falando de políticas concretas, eu não estou falando de aparecer na foto. Vamos olhar o resultado da fala do BRICS? O que o BRICS escreve? Ele condena os ataques ao Irã, mas não condena os ataques do Irã a Israel. E ele não fala nada sobre a guerra da Ucrânia. Ele não condena a atitude da Rússia. Naquilo que economicamente deveria ser um resultado positivo, por exemplo, a exportação de frango do Brasil para a China. A China não é parceira do Brasil no BRICS? Como é que, então, o governo brasileiro não consegue retirar o embargo chinês? Depois de meses, o Brasil já provou que tem todas as medidas sanitárias, vários outros países já levantaram o embargo, mas, nesse caso, a China não levanta. Então, para que serve o BRICS hoje, Capês? Me parece que é um bloco muito mais político, é uma união político-ideológica do que realmente uma política séria de multilateralismo econômico, de multilateralismo diplomático. No mínimo, eu acho que os diplomatas sérios estão falando como é que pode a gente se aliar só com estados que não são democráticos. Então, professor Túlio, mas só para completar seu raciocínio, que eu concordo em gênero, número e grau, fica estranho, assim, a gente, quando começa a ver que o Brasil prefere se alinhar ao Irã e à Rússia do que aos Estados Unidos. Um alinhamento com a China junto com os Estados Unidos é compreensível. Quando o Brasil começa a fazer esse tipo de alinhamento, permitindo que navios de guerra do Irã ancorem no porto do Rio de Janeiro, no início desse governo, por exemplo, quando isso acontece... Chega um pouquinho para lá. Quando isso acontece, o Brasil não está colocando a ideologia acima do pragmatismo econômico das relações comerciais, e quando isso ocorre, não dá um arrepio de lembrar que o governo Dilma que quebrou o país? Com certeza. Esse é o ponto. O que teria aí de realmente resultados concretos em relação à China? Teria muita coisa. A China não veio, simplesmente não deu bola, não levantou o embargo, de novo, da exportação do frango brasileiro. Então, não me parece que, economicamente, isso terá alguma relevância. E a ideia, né, a pérola do encontro foi: vamos criar uma moeda comum, né? Veja, a professora está aqui, pode explicar melhor do que eu, mas conhecimento básico de economia e de política estatal. Para se criar uma moeda comum, é preciso uma construção histórica em que leve a um alinhamento de política fiscal, a um alinhamento de política econômica, um alinhamento de política monetária. Imagina como é o Banco Central da China, que é controlado por uma ditadura, extremamente controlado, com o Banco Central do Brasil, que tem independência, autonomia. Como é que vai se juntar tudo isso para criar uma moeda comum? Brasil, Rússia, China, Irã, todos eles vão criar uma moeda comum? Então é evidente que é uma história para inglês ver, Capês, né? Economicamente, não há relevância nenhuma. Olha, Rodolfo Maris, vou até pausar. O que eu mais gosto aqui no Linha de Frente é que os debates acabam virando verdadeiras aulas. Não é só o telespectador, o ouvinte, não tem só a oportunidade de ver diferentes pontos de vista, muitas vezes se confrontando, sempre com civilidade, com respeito,
com amizade, mas pontos de vista contrastantes ou complementares se colocando. Sim. Mas hoje a aula está realmente no nível mais alto possível, hein, meu querido Rod Merricks? O que você achou? Professor Túlio Nasa, que é professor, ele falou durante 5 minutos e 17 segundos. Eu fico imaginando quanto vale esses 5 minutos e 17 segundos numa cadeira de professor, e nós estamos recebendo isso aqui de graça. Isso é muito bom. O que sobrou? Qual é o farelo que eu pego depois dessa aula para falar sobre o BRICS? Fala para mim. Só posso falar uma coisa, Donald Trump tá certo. Domingo foi pautado uma moeda nova do BRICS. Domingo foi pautada uma moeda nova do BRICS. O que ele achou disso? Ele achou ridículo. Falou, pera um pouquinho, vocês estão fazendo uma moeda entre vocês, os 11 países mais fortes, né, do mundo? Pois é, querem derrubar a primeira economia? Aqui não, jamelão. Foi isso que ele pensou e colocou mais uma taxa de 10%. Ele tira esses 10%, talvez aquele boné que ele usa, aquela meca que ele usa, e vai falando, vou taxar de que forma agora? 10%, pronto. Se revoltou, falou contra os Estados Unidos, Donald Trump vem a público e já começa a colocar as taxas. Parece até, dizem as más línguas, que ele é o Haddad americano. Dizem. É que o presidente Lula ainda não percebeu que a Rússia e a China começaram a usar os BRICS como instrumento de manipulação geopolítica contra os Estados Unidos. Tanto que estão atraindo, formando um bloco para rivalizar com a Europa Ocidental e com os Estados Unidos, que são rivais não do Brasil, mas são rivais da Rússia e da China. E nós estamos entrando bonitinho nesse jogo. Desde que os Estados Unidos romperam com o acordo de Bretton Woods em 1971 e tiraram o ouro como lastro do dólar, a única maneira que a economia americana tem de se revitalizar, mesmo com uma dívida de 38 trilhões de dólares, é com o dólar pautando todas as relações comerciais do mundo. Nada ameaça mais a economia americana do que a criação de uma alternativa monetária ao dólar para as transações. E o único que está falando isso com toda a ênfase é o Brasil, através do presidente Lula. Então é o que eu digo, nós estamos, na verdade, embalando talvez numa cruzada narcisista que será contra o pragmatismo econômico de nosso país.